Olá, esta matéria é para você que é responsável pela empresa e por seus funcionários que podem trabalhar na internet 24 horas. Muita atenção, aliás, muito cuidado. Vamos assistir a esta matéria apresentada pela Globo sobre o tema teletrabalho. Conquista importante de muitas décadas atrás, as leis do trabalho no Brasil estão ficando velhas rapidamente com o avanço tecnológico e as mudanças na sociedade. Como adaptar a CLT aos novos tempos preocupa também as principais centrais sindicais, além das empresas e de trabalhadores. Essa é a quarta reportagem da nossa série especial Trabalho 2.0. Quando a CLT foi criada, ninguém imaginava ter computador em casa ou um telefone portátil para usar na rua, muito menos um computador dentro do telefone. E que tudo isso mexeria tanto com o trabalho. Com uma mudança no fim do ano passado, a CLT passou a reconhecer o trabalho feito à distância, ou seja, de qualquer lugar. E não só o trabalho feito na empresa ou de casa. E ainda passou a dizer que os aparelhos de telecomunicação e informática valem para controlar o funcionário. O empregador hoje, pelos meios eletrônicos, ele pode desenvolver um sistema onde ele sabe exatamente em onde o empregado está, em que hora que ele está, que horas que ele vai ou não vai visitar um cliente, o que ele está fazendo exatamente naquele momento. Então, como os meios eletrônicos proporcionam hoje esse modo de controle de horário, aí ele teria o direito às horas extras, porque isso é tempo de trabalho. Com a mudança na lei, advogados estão orientando as empresas a tomar cuidado com o excesso de horas extras de quem trabalha à distância. Peraí, só um segundo. Não recebo hora extra. Tá embutindo a minha função. Trabalho na área comercial, precisa fazer as coisas à noite, de manhã, então estamos aqui para isso, para dar resultado para a empresa. Algumas companhias já estavam precavidas. O celular que Marcelo usa nos negócios é bloqueado sempre às 9 da noite. O plano definido por sua empresa para seu celular não permite que você faça esse tipo de ligação. Isso faz com que você tenha uma disciplina em relação ao seu tempo no trabalho e também possa aproveitar o seu tempo com a família. Maristela trabalha de casa e contra o relógio. São 8 horas de expediente e nenhum segundo a mais. Agora que eu não consigo mais me conectar, porque acabou o meu tempo, aí não tem jeito, é só amanhã, no horário normal de trabalho, aí eu resolvo o que eu tenho que fazer. Muito bem. Mas o que pensam os advogados a respeito do assunto? Agora, eu queria entender o seguinte, o cidadão hoje, utilizando esses meios de comunicação e partindo desse pressuposto de que nós temos uma nova realidade, ele com esse dispositivo móvel que ele leva consigo, no caso, ele realizando qualquer atividade ali para a empresa, fora do local físico da empresa, no caso ele estaria resguardado pela legislação trabalhista? Estaria sim. E eu vou ser muito franco com vocês. Eu acho, a minha opinião em relação a essa legislação é que ela veio tardiamente, mas é extremamente salutar. Né? Que bom que demorou, mas veio. Porque se nós pararmos para analisar, hoje a gente vive uma situação em que o trabalhador, eu diria que o cidadão de um modo geral, mas o trabalhador de forma particular, que é a nossa preocupação aqui, não desconecta mais das suas atividades. Né? Ele sai da empresa, mas está às vezes no final de semana, sobretudo nos cargos mais elevados. Está no final de semana, na fila do cinema com a sua esposa e recebe aquela mensagem de aviso de que tem um e-mail. E ele vai consultar um e-mail corporativo, profissional, às vezes, no sábado à noite, na fila do cinema. E se for uma coisa urgente, ele eventualmente vai respondendo diretamente a sua pergunta. É lógico que essa legislação vai ter que mudar uma série de hábitos corporativos. Por exemplo, as empresas vão ter que pensar como vai ser e durante que período serão disponibilizados os e-mails corporativos. Em outros países onde esse tipo de preocupação já existia, durante as férias dos trabalhadores, por exemplo, os seus e-mails corporativos ficam inacessíveis. Celular corporativo não pode, fica, ou se não for possível deixá-lo inábil, mas durante as férias ele retorna para a empresa. E agora, a mesma matéria na visão da Justiça do Trabalho. Preste bem atenção.
Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre teletrabalho com a juíza Ângela Conrad, da Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Bem, juíza Ângela, em quais casos poderá ficar configurada a realização de horas extras? Eu vou até trazer um exemplo. Aquela situação do trabalhador que está numa festa, num churrasco, se divertindo, e o chefe liga para falar de trabalho. E esse tempo ele deve ser considerado como extra? Sim, deve ser considerado. Por quê? Porque ele está efetivamente prestando um serviço, né? À medida em que é utilizado o acesso do empregador sobre o empregado, ele tem que ser remunerado. Não existe como não ser remunerado. Se ele está falando de trabalho, tem que ser. O problema que essa situação pode causar e que muitas vezes não é visto, e aí se pensa, né, tu vais me dizer, mas 2 minutos que o cara fala no telefone, são 2 minutos de interrupção do tempo de lazer e de descanso. Vai remunerar os 2 minutos e se isso implicar num dia de repouso, vai importar no pagamento em dobro do repouso que foi interrompido, né? Porque basta uma interrupção. Sem contar que a interrupção e o assunto pode até tirar o clima da festa. Exatamente. Né? Muito bem, e a simples resposta de um e-mail fora do expediente pelo empregado pode configurar tempo à disposição do empregador com o pagamento de hora extra? Eu pergunto isso porque na Alemanha, por exemplo, a Volkswagen proibiu inclusive o envio de e-mails fora do horário de expediente. Não só a Volkswagen na Alemanha, como várias empresas, né, no Brasil, aqui em Florianópolis mesmo, instituições de ensino, já têm adotado essa prática de não encaminhar e-mail fora do horário de expediente. O que ocorre aqui é o seguinte, né, Vanderlei? Me parece que o direito é bom senso. Então, a gente tem que ter bom senso na aplicação da norma. Se o empregado tem a obrigatoriedade de acessar a sua conta de e-mail, ele automaticamente vai estar em efetivo trabalho. Se a empresa manda o e-mail, ele vai estar em trabalho efetivo. Porque hoje também a gente não trabalha, as empresas não trabalham mais com horário padrão apenas, né? Tem empresas que têm 3 turnos ininterruptos de revezamento. Então, um colega que está fazendo uma atividade pode ter que encaminhar para a caixa de correio do outro colega que vai pegar no outro turno uma mensagem para ele dar continuidade naquele trabalho. Ele não estará necessariamente em hora extra. Então, vai depender muito do pacto que eles fazem. Se no pacto tiver implicado que ele tem que acessar a caixa de correio, aí, babaus, tem que ser pago o valor da hora. Você também deve ter percebido que isto é uma realidade e que também pode afetar a você. Então reflita e conclua que a única maneira eficaz é bloquear e que só pode ser feito através de tecnologia. Para entender melhor o que eu estou falando, eu apresento a vocês o Blindata, que é este aparelho aqui e que vai ficar instalado quietinho na sua rede de computadores, fazendo todo o controle e bloqueio, se necessário, dos seus funcionários e colaboradores. Bem, mas eu não estou aqui para explicar como é que o Blindata funciona. Isso você pode constatar diretamente em nosso site www.blindata.com.br ou então tire as suas dúvidas através dos telefones. Blindata, a solução efetiva para deixá-lo despreocupado. Bloqueio pode te custar muito mais barato.